Deus. Amém, obrigado, Nete, glória a Deus. Amém, bom dia, paz de Deus. Manhã maravilhosa, mais uma manhã para agradecermos a Deus, engrandecendo o seu nome e servindo, né? Que é a melhor de tudo. Servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus, eu creio que eu que já venho aí dessa peleja do mundão, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Até mesmo antes de entendê-lo, de conhecê-lo, eu já vi que isso era maravilhoso. E quando o pastor me pediu para trazer essa palavra na sexta-feira, amanhã, eu, como sempre, eu converso com o papai e peço para ele: Senhor, me dê uma palavra que eu possa aprender para usar, né, na minha vida e que eu entenda para poder transmitir para os meus irmãos. E acho que Deus, ele já está aqui me apertando no sentido do próprio trabalho que nós fazemos aqui nessa igreja, que é com as famílias. E ele me deu o seguinte tema: sua família é um projeto de Deus. Ele falou isso para mim: a sua família é um projeto de Deus. E a palavra que a gente vai estudar um pouquinho está lá em Salmo 128, você pode abrir. Salmo 128. Irmãos, a família sempre foi um plano de Deus, sempre foi um propósito de Deus. Os planos de Deus para a família são maravilhosos. Ele sempre quis e deseja abençoar as famílias. Ele não quer nenhuma família triste. Ele sempre quer uma família com paz, prosperidade, felicidade. Mas o invejoso do Satanás, ele está sempre ao derredor, procurando uma brecha, procurando um momento de tristeza, um momento de, talvez, desesperança nossa, falta de fé, para poder apontar o dedo, para poder entrar e destruir toda essa felicidade e prosperidade que o Senhor tem e deseja para nós. Porque esse Deus maravilhoso, Ele não quer que você tenha uma família confusa, uma família de separação, de vergonha. Ele não quer na sua vida pobreza, miséria. Só o Satanás quer isso. E nós temos que ficar atentos, porque apesar disso tudo, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que até hoje ele vem trabalhando para restaurar os nossos lares. E é isso que nos traz a esperança, é isso que me deu assim alegria quando ele me passou esse tema e essa palavra: sua família é um projeto meu. Fique descansado. Sua família é um projeto meu. Vamos ler esse salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na sua casa, agradecidos pela oportunidade de aprender contigo por meio da sua palavra. Usa-me, Senhor, como o Senhor desejar, que nada saia de mim, mas que saia da minha boca tudo aquilo que o Senhor queira passar para todos nós, para que nós permaneçamos, Senhor, na sua direção. Agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Palavra linda, palavra maravilhosa, palavra de promessa, até mesmo uma palavra aí para os estudiosos. Agora estamos estudando aí mais um pouquinho, meio que escatológica também, né? Que fala um pouco sobre essa questão dos últimos dias, de como será, né, aí os últimos dias em relação até mesmo o povo de Israel. E aqui já sinaliza, né, para a gente que Israel é o nosso relógio aí, vamos ficar de olho em Israel. Mas aqui no primeiro versículo, os primeiros 2 versículos, ele fala assim:
Bem-aventurado aquele que teme. Então já vimos que tem uma condição. Ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A gente muitas vezes, quando escuta essa palavra temor, associa muito a medo. Acho que a maioria, quando escuta a palavra temor, associa muito a medo. Mas o temor, ele é algo muito diferente. O temor é um sentimento de respeito, de obediência, de entendimento extremo de que aquilo ali é importante. Nós vemos aí, por exemplo, Davi, mesmo ungido, segundo a ordem do próprio Deus a Samuel, ele temeu ao Deus Altíssimo, é claro, mas temeu a Saul. Como assim, Luciano? Temeu a Saul? Se você associar a medo, realmente não foi isso. Mas ele temeu por quê? Porque ele entendia que Saul era colocado ali, foi colocado ali por Deus. Ele entendia que naquela posição ele era o responsável, ele era o rei da nação. E ele respeitou isso. Ele temeu, ele foi obediente a isso. Por tantas vezes ele tentou fazer com que Saul entendesse que ele não era contra ele, não tinha nada contra ele, embora ungido de Deus, embora Saul já não tivesse mais com a presença de Deus próxima dele. Então, temer a Deus é ser obediente, é respeitar, é seguir o que Ele nos orienta, é seguir os caminhos, como está aqui na segunda parte, no primeiro verso. Aquele que anda nos seus caminhos. E Ele promete que esse comerá do seu trabalho, das tuas mãos, ele feliz será, e ele irá bem. Muitas pessoas acham que o fato de trabalharmos é punição do pecado. Não. Lá em Gênesis mesmo, lá 2, se eu não me engano, tem uma parte lá, entre verso 10 em diante aí, ele fala sobre isso, ele dá uma ordem, vai lavrar a terra, vai cuidar dessa terra, vai guardar essa terra. Lavar é o quê? É trabalhar. Mas aquele trabalho não era pesado. Aquele trabalho era para o próprio Deus, era para cuidar da obra de Deus. É um trabalho que para nós que trabalhamos na obra de Deus não é pesado. É um trabalho leve, é um trabalho gratificante, é um trabalho que eu corro atrás para fazer. Esse é o trabalho daquele que teme ao Senhor, aquele que lavra e guarda o que o Senhor coloca na nossa mão. E é desse trabalho para o Senhor, para Ele, que nós vamos ter os frutos. Esses são os frutos verdadeiros. Não é desse trabalho que você ganha dinheiro aí que você vai ter fruto. Esse trabalho é uma ferramenta do mundo para você sobreviver nele e inclusive ajudar a obra a prosperar nesta terra. Mas esse trabalho de lavrar, de cuidar das coisas do Senhor, ele beira mais para o lado espiritual, cuidar um dos outros, cuidar da sua família, como aqui o tema. É um projeto de Deus, e dentro do projeto que Deus coloca, Ele diz que se aquele que teme, que anda no caminho, ele trabalhando, ele lavrando, ele guardando essa obra maravilhosa, ele vai ter tudo na sua mesa, não vai faltar nada, ele irá bem, ele irá em paz, ele ficará em paz. O marido dessa família vai prosperar, porque hoje em dia nós, principalmente nós, que temos esse entendimento de que nós, homens, maridos, temos que estar provendo, estar deixando a nossa família com conforto. Esse dia a dia, onde a gente enfrenta essas misérias, pobreza, desemprego, muita dificuldade, você às vezes conseguir se firmar num lugar. Isso nos traz às vezes frustração. E com isso também não é uma justificativa, mas muitos eles perdem a cabeça, eles agem com grosseria, com estupidez, com a sua família. Ele maltrata seus filhos, ele maltrata a sua esposa. Os próprios filhos acabam se rebelando com esse pai, e aí trazendo até a maldição para eles mesmos, porque uma das promessas que o Senhor nos dá, eu vou até trazer um pouco mais à frente essa passagem numa outra parte,
é que se nós honrarmos nossos pais, nós vamos ter vida abundante nessa terra. E aí essas esposas sofrem com essa questão desse caos que está ali naquele lugar, naquele ambiente. Ficam amarguradas. Muitas vezes também traz essa própria amargura para a família, porque nesse dia a dia, nessa dificuldade, nessa visão também de que o esposo ele tem que estar ali orientando, ele tem que estar trazendo sustento, não entende que o auxílio é justamente orientar ele também nisso, na melhor forma de criar e estar com seus filhos. E essa família que eu estou descrevendo aqui é uma família que não entendeu o que é o temor ao Senhor. Ela não entendeu o que é andar nos caminhos desse Deus maravilhoso. E o que me deixa confortável, até mesmo por conta dessa própria palavra, é ver que Deus, Ele para cada mazela, cada problema desse aqui que nós estamos vendo e foi listado, cada sofrimento desse aqui, Deus tem uma solução. Basta que nós voltemos os nossos olhares, a nossa vida, a nossa prática para Ele. Naquele momento da angústia, pare e olhe para Deus, procure com Ele, ore com Ele, peticione, assim como Jesus fazia, se afastava e conversava com o Pai, porque Ele promete na sua palavra que Ele trará essa felicidade ao lar que o teme, a família, ao marido que segue ao Senhor, que teme ao Senhor, que obedece e respeita o Senhor. Ele promete isso aqui, Ele promete abundância. Se Ele já prometeu tudo isso, meu irmão, qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa dificuldade? Ele já prometeu. Se temos fé nesse Deus maravilhoso, que temor a esse Deus, no sentido de respeito e obediência, qual é a nossa dificuldade? É um questionamento que devemos fazer em todos aqueles momentos que nós visualizamos ou percebemos que estamos saindo do controle. Tente entender qual é a dificuldade que você está tendo e leve isso para Deus. Peça a Ele orientação, um discernimento, uma direção. Que Ele traga alguém para te explicar isso. Que você busque profissionais. Mas não deixe passar e não deixe de entender o que está trazendo esse problema. E resolva. Marido, decida agora pela felicidade da sua família. Decida agora temer a esse Deus. Decida agora seguir a esse Jesus. Porque Ele diz aqui que esse marido prosperará. Ele comerá do seu trabalho, ele será feliz e ele irá bem. Isso é promessa de Deus. Porque, irmãos, a sua família é um projeto de Deus. Entronize isso no seu coração. Não há problema nenhum para aquele que teme ao Senhor. Há dificuldade que Ele vai te ajudar a resolver. No verso 3, aqui na parte B do verso 3, na parte A, desculpa, está dizendo assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Mas eu vou me ater aqui: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. Naquele tempo, né, para aquela comunidade agrícola, que foi uma das primeiras a ouvir esse salmo, a videira era um fruto, né, uma fruta que dava o vinho, e representava riqueza, representava suprimento, né, representava suprimento dessas necessidades, representava alegria no lar. E é isso, mulher, que você tem que representar no seu lar. E para a gente entender um pouco mais, aqui em Ezequiel 19:10, fala assim sobre isso:
Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das suas muitas águas. Então, mulher, em especial, quando aqui diz que essa videira frutífera é ao lado da sua casa, em Ezequiel fala plantada próximo das águas, das muitas águas. Você, mulher, tem que estar plantada próximo da palavra de Deus. Você tem que estar firmada na palavra de Deus, que é essa água viva. E se você estiver próximo dessa palavra de Deus, aqui mesmo diz, terá muitos ramos. Você conseguirá abraçar toda a sua família, ser uma excelente ajudadora para a sua família, para o seu marido. Você levará esse suprimento, essa alegria que a videira leva. Mas para isso você tem que entender que tem que temer o Senhor, tem que respeitar e obedecer a esse Deus, tem que seguir os seus caminhos, tem que ser essa mulher virtuosa, essa mulher que entende que a posição dela é de suma importância para a estrutura dessa família. Essa esposa que teme ao Senhor, ela será frutífera. E aí muitas irmãs vão pensar, né, que é frutífera só de filhos. Não, irmãos, filhos é bênção. Filhos nós temos que ter mesmo, temos que encher essa terra, foi ordem, né? Tá olhando para mim rindo? Não, ainda não precisa. Não. 4. 1 não, 4. Vamos encher a terra. Mas essa mulher, ela será frutífera não apenas para gerar filhos, mas também todo o trabalho que sairá da sua mão, que vir da sua mão, ele prosperará de tal forma que ele vai não só melhorar a família, não só ajudar a família, mas vai ajudar todas as pessoas que estão ao redor. Ela vai transmitir para as pessoas, para outras mulheres, essa importância. Ela viverá com alegria. Ela trará essa alegria para o seu lar, para o seu esposo, para os seus filhos. Isso é frutificar por meio da água viva, da palavra de Deus. É por isso que Ezequiel fala que essa mulher virtuosa, essa mulher estava plantada perto dessa água viva, essa água de vida. E nós, mulheres, aí eu falo colocando no lugar das mulheres, temos que decidir isso agora. Se você quer trazer essa alegria, se você quer frutificar na sua família, esse é o momento de você decidir. Esse é o momento, mulher, de decidir a sua posição no seu lar. Se você é aquela auxiliadora fiel, essa mulher frutífera, essa videira frutífera, ou se você é pedra de tropeço, ou se você é que vai trazer essa amargura. Decida nesse momento qual o caminho que você quer, porque o Senhor já deixou a promessa: aquele que teme e anda no seu caminho prosperará. Porque sua família é projeto de Deus. Filhos, no verso 3, parte B, diz assim em diante: os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. A oliveira, né, que dá aí a azeitona, o azeite, era muito valiosa naquele tempo. Era um dos mais valiosos bens de consumo. Quem tinha essas
Parreirais aí de Oliveira aí, era um cara próspero, era uma pessoa próspera. E é interessante nessa passagem que ele fala assim: se teus filhos, como plantas de oliveira ao redor da mesa, porque era uma planta também que envolvia, onde ela estivesse ali, ela meio que envolvia, era até usada às vezes como cerca. Se você olhar aí nas imagens do Google, é tudo juntinho, folhinha muito pequena. E é interessante que os filhos ao redor da mesa, né, ele traz para a gente uma visão de uma família unida, uma família com paz. E não é à toa que isso era propagado constantemente, muitas vezes pela essa origem maravilhosa que nós acabamos de ver aqui, de visão de família de paz. Mas a maioria das vezes também foi utilizado como somente uma forma de mostrar, né? Uma forma de aparência. E aí eu quero chamar a atenção, irmãos, não viva de aparência. Você não tem que mostrar nada para ninguém nesta terra. Você tem que mostrar para Deus. Então comece no seu coração, porque Ele já está visualizando. E deixe transparecer aquilo que está no seu coração. Deixe transparecer esse Deus maravilhoso. Deixe que esse Deus maravilhoso mostre realmente a visão da sua família. Essa família maravilhosa sentada à mesa. Mas essa mesa aqui não é só essa mesa física, que nós estamos lá na nossa casa. Temos que orientar os nossos filhos, chamando eles para a palavra de Deus, a mesa espiritual, conversar sobre a palavra de Deus. E, irmãos, isso aqui eu estou falando é comigo mesmo também. Não pensem vocês que não é diferente. Sou um ser humano, não sou perfeito, e muitas vezes pelas circunstâncias do dia a dia eu deixo passar. Quantas pauladas eu tomo quando eu acordo às 5 da manhã e vejo meu filho mais novo estudando a palavra de Deus, e eu às vezes passo o dia e não paro para olhar um texto. Isso é vergonha para mim, irmãos. Mas todo dia pela manhã, às 5 da manhã, Deus vai, olha ali. E agora eu estou me policiando. Todo dia também eu vou lá e pego e leio uma palavra. Todo dia eu vou lá estudar. Até mesmo essa palavra que Deus me deu aqui, eu já tinha estudado um dia desse. E agora eu estou fazendo melhor. Eu estou preparando palavra. Porque geralmente eu preparo a palavra muito próximo ali, no mesmo dia ou um dia depois que sou solicitado. Mas agora eu estou preparando palavras. Por quê? Porque eu quero aprender de Deus. Eu quero aprender dessa água viva. Eu não quero estar aqui trazendo para você apenas um escrito, um estudo, uma coisa didática. Até por conta de ter estudado um pouco essa coisa de professor aí para dar aula, a gente tenta montar aqui uns porquês e etc. Mas eu não quero mais isso. Eu quero trazer para os irmãos exatamente o que Deus falou no meu coração, sem a minha interferência. E graças a Deus, Deus tem feito isso. Deus tem mostrado isso para mim. E eu trago esse alerta para você, filho. Lá em Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o mandamento com promessa. Se você honra teu pai e sua mãe, independente de quem seja, de como está, de quem ele foi para você, seus dias nessa terra, e quando ele fala na terra que Deus te dá, é no lugar que você pisar, ali você vai firmar, ali você vai abençoar, e seus dias nesse lugar, nessa terra, vão ser prolongados. Então, filho, entenda esse princípio e ande nesse princípio. Obedecei seus pais. Muitas vezes eles não vão ter razão, mas nós nessa terra não temos que viver dessa forma. Nós temos que viver pela obediência. Eu falo muito para os meus filhos que eu aprendi isso com a minha mãe. Eu talvez tenha muitas dificuldades com essa questão da criação dos meus filhos, principalmente nessa coisa da proximidade. Eu não sei se é isso, mas eu perdi meu pai muito novo. Eu tinha 9 anos, de uma forma muito abrupta. Meu pai foi assassinado. Então eu tive só ali a minha mãe praticamente, tinha o meu avô, mas não era uma figura de pai. Mas minha mãe era bem firme, né? Minha mãe,
instruiu bastante a gente ao respeito, essa coisa do respeito. E ela dizia sempre assim: meu filho, quando uma pessoa mais velha que você falar com você, mesmo que você esteja certo, mesmo que você ache que tenha razão, fique quieto e escute. Assim que ela terminar de falar, você vira as costas e vem falar comigo o que aconteceu. Mas não responda, não brigue, não fale nada. Isso eu guardo dentro de mim até hoje. Quando uma pessoa mais experiente, mais velha fala comigo, mesmo que ela, no meu trabalho mesmo, eu estou lá com uma funcionária dessa, mais velha, mais experiente, mas eu sou o chefe, eu sou o líder. Chefe não, eu sou o líder. E ela não entendeu isso ainda. E como líder eu procuro trabalhar sempre junto, eu trago, eu não decido, nada que eu faço como líder, eu faço sozinho, eu faço da minha cabeça, eu levo a ideia. E se o grupo comprar a ideia, nós vamos executar. Se não comprar, é confusão, não é de Deus, pô. É muito simples. Deus não é Deus de confusão. Então, se você tem um projeto e leva para um grupo e você vê que tem muita dissensão, é confusão, não é de Deus. Volta e refaça. Entrega para Deus esse projeto. Então é o que eu faço. E eu falo muito isso com meus filhos. Porque eu sei, irmãos, que o maligno, ele está ao derredor, procurando exatamente pegar a gente nessas dificuldades, pegar a gente nesses detalhes e tirar a gente dessa graça maravilhosa, tirar a gente desse projeto maravilhoso, esse projeto onde Deus deixa claro que a sua família é projeto dele, a sua família é projeto de Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas irmão, como que eu vou fazer isso? Como que é isso? Como é que é andar nesse caminho? E ele deixa claro que vai abençoar desde Sião até o bem de Jerusalém. Mas como que eu vou andar nesse caminho? Como que eu vou começar? E procurando aqui, irmãos, eu achei algumas questões assim, alguns estudos até, e eu entendi que Deus, ele procura nos dar algumas lições para que nós aprendamos com a sua palavra e com os exemplos do dia a dia. Porque uma das primeiras instituições foi a família, meu irmão. Depois Deus criou Israel, depois criou a igreja. São essas três instituições principais que ele criou para que a sua palavra, o seu querer fosse difundido nessa terra, para que a sua vontade fosse difundida. E ele estabeleceu uma ordem divina desde lá do princípio, desde a primeira casa, desde o jardim. Ele disse para esse homem como ele deveria fazer. Então tudo de Deus, ele é com ordem, ele é com decência, como a palavra instrui. Ele deu instruções específicas para esse homem, para essa mulher, mas eles desobedeceram, eles pecaram, eles não temeram a esse Deus maravilhoso. Mas irmãos, eu quero trazer para você a esperança desse Deus maravilhoso, porque ele deixou claro com o tema dessa palavra: a sua família é projeto de Deus. Intronize isso no seu coração, porque no momento que você entender isso, tudo vai bem, porque ele foi o criador disso tudo. E temos obrigação, irmão, de cooperar com essa obra maravilhosa, com a preservação do nome do próprio Senhor. Porque nesse salmo mesmo nós vimos e temos a certeza de que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos só irá bem. Mas ele trouxe para mim 3 liçõezinhas. Uma está em Mateus 7, dá para projetar aí, Mateus 7, 24, 25. Será que vai dar para ler? Está meio claro. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Simples assim. Aquela casa estava edificada sobre a rocha, que hoje nós sabemos que essa rocha é Jesus. Então construa a sua família na palavra desse Deus maravilhoso, nessa rocha que é Jesus. Porque como toda a base, aí os engenheiros e estudantes de engenharia, arquitetura, podem dizer melhor, toda a base, ela que vai dar sustentação para aquela estrutura que virá. E se essa base, essa estrutura não tiver firme sobre uma rocha, ela vai cair, ela não vai se fixar. E a família que instrui seus filhos, que se instrui, que se estrutura nessa rocha, nessa palavra maravilhosa, ela, como célula da sociedade, ela vai estruturar todo e qualquer ambiente que ela tiver. E qual ambiente que nós estamos agora? Nós estamos num templo, numa igreja, formada de quê? De famílias. Então, se você tem uma família estruturada na rocha, Cristo Jesus, você tem uma igreja, uma comunidade estruturada em Cristo Jesus. Você tem um país, uma cidade estruturada em Cristo Jesus. É matemática. É geometria? Não? É o quê? Progressão aritmética. Então uma igreja forte depende dessa base, dessa família estruturada. Então se você quer desenvolver a sua igreja, desenvolva a sua família. Automaticamente a sua igreja será próspera nessa cidade. É algo assim pensar. E aí eu deixo uma pergunta: quais são as dificuldades que nós temos, baseado nessa promessa que Deus nos dá, de estruturar a nossa família na palavra de Deus? É algo a se pensar. Uma outra lição que ele nos dá está lá em Jó 1, verso 5. Jó 1, verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então Jó se antecipava, Jó orava, Jó intercedia, Jó oferecia holocausto, se antecipando a um possível pecado dos filhos. Então Jó, por temer ao Senhor, por obedecer e respeitar ao Senhor, ele orava, ele intercedia continuamente pela sua família. Ele oferecia sacrifício antecipado. Olha, esse era Jó, aquele que passou por tudo aquilo que nós sabemos, mas que Deus restaurou em dobro. E é isso que eu entendo que Deus quer para a nossa vida. Essa vida de oração, essa vida de intercessão que nós temos diariamente, devemos ter diariamente com a nossa família, com os membros da nossa família, nos rendendo ao pé de Jesus, vai nos trazer em dobro tudo aquilo que Ele já tem projetado para nós. Porque Ele não é Deus para mentir. Se nós seguimos o seu caminho temendo a Ele, Ele já disse que iremos bem. Em Atos 16:31 diz assim: você que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua família. Então não esmoreça mulher, não esmoreça homem,
Filho, você é o canal de bênção da sua casa. Você trará a sua família. Creia nisso, porque a sua família é projeto de Deus. Então não esmoreça. Deus, Ele deixou essa promessa. Ele deixou na sua palavra que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, Ele salvará ele e a família, porque Ele mostrará esse Jesus no dia a dia. Ele praticará tudo aquilo que esse Jesus nos ensina. Mas para que isso tudo funcione, meu irmão, uma terceira lição Deus nos dá. Nós temos que ter e desenvolver um bom relacionamento entre os membros da família. E quanto é difícil isso, irmão. Porque o dia a dia, o cão fica ao derredor, ali só minando, trazendo, e muitas vezes a gente briga por pequenas coisas, irmãos. Eu pedi a Deus agora ali, naquela cadeira ali: Senhor, me dá uma estratégia para que eu pare de falar e reclamar das pequenas coisas e realmente intervenha naqueles momentos necessários, aqueles momentos realmente que são momentos que vão mudar talvez a direção dos meus filhos e da minha família, mas que essas coisas cotidianas não me tirem do seu caminho, desse caminho, porque eu temo a Ti, Senhor. Eu falei ali, naquele banco ali agora, porque essa lição aqui, essa terceira lição falou muito comigo, porque é muito difícil, irmãos, porque o mundo, ele vem também influenciando a nossa família. É por isso que você tem que estar plantado perto desse ribeiro, dessa palavra, dessa água viva, porque é ela que vai manter a estrutura da sua família até a consumação dos séculos, até que ele venha. Porque o seu filho vai para a escola, o seu filho vai para o joguinho, o seu filho vai para a China, vai para a Espanha, vai para o Japão, e lá é outra cultura, são outras pessoas, são outros amigos, você não está lá. Quem vai estar lá com ele? Jesus, a água viva. Então é esse que você tem que entronizar dentro do coração dos seus filhos, dentro do seu coração. E isso só acontece com relacionamento, com convívio familiar, com contato afetivo. E para finalizar, irmãos, é uma pergunta. Pode ficar de pé. Quais as virtudes que você tem plantado na sua família, no relacionamento familiar? Quais as virtudes que você entende que contribuem para esse relacionamento familiar? Irmãos, nessa palavra Deus deixa bem claro que a família que teme a Ele, que respeita, que obedece, que anda nesse caminho maravilhoso, esse caminho de paz, ela irá bem. Tem uma parte aqui até que fala assim, acho que é no verso 6: e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Se eu não me engano, aqui em Gênesis 50, deixa eu ver aqui se é Gênesis 50. Gênesis 50, tem uma parte aqui que me chamou a atenção, até que eu lembrei disso quando eu li. Verás os filhos dos teus filhos. Era a parte da morte de José. Aí fala assim a passagem 50, 23. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, e aí filho de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. Quem era José? Quem era José? José é um dos exemplos de muitos que temos na Bíblia, de pessoas que temeram ao Senhor, de pessoas que seguiram pelo caminho do Senhor. Muitas vezes na inocência, falou demais aqui, falou demais ali,
Mas ele permaneceu no caminho, diante dos manjares, diante das ofertas. Ele permaneceu no caminho, ele permaneceu temendo ao Senhor. Ele permaneceu obedecendo tudo aquilo que o Senhor colocou nesta terra, inclusive a liderança. Porque ele obedeceu e ele seguiu aqueles homens. Ele fez aqueles homens mundanos prosperarem, por meio do que Deus transmitia através dele. E assim é o homem que teme ao Senhor. Onde ele pisar, ele frutificará. Onde ele estiver, aquilo será abençoado. Isso é promessa de Deus, irmãos. Isso é estrutura para a nossa família. Porque a sua família é projeto de Deus. Portanto, meus irmãos, prosperidade, harmonia, paz no lar, filhos abençoados, alegres e tantas outras coisas boas, tudo isso vem do Senhor. Mas tem uma condição: é para aqueles que o temem, é para aqueles que entendem que seu Filho amado Jesus Cristo é o único caminho, é o único e suficiente Salvador. E é isso que nós que aceitamos a esse Deus maravilhoso temos que transmitir. Nós temos que mostrar para essas pessoas exatamente isso, honrando a Deus e andando nos seus caminhos, em temor, respeito e obediência. Você deseja essa bênção para sua família? Então plante respeito, plante compreensão, paciência, amor, atenção e muitas outras coisas que são virtudes que contribuem para esse relacionamento. E quando você consegue se relacionar com a sua família, você vai compreender que a sua família é projeto de Deus. Porque esse Deus maravilhoso não cria nada por criar. E ele disse que era bom. Tudo aquilo criou é bom. Então, se você entende isso e teme, siga nesse caminho. Decida agora em abençoar a sua família. Eu sei que é difícil, meu irmão. O pior lugar, o pior campo de evangelismo é dentro da sua casa. É o mais difícil. Por quê, meus irmãos? Porque aquelas pessoas estão presas na carne. Elas estão vendo o velho homem. Então nós devemos mostrar o novo homem, o homem que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Nós devemos mostrar e não só falar, ou até falar menos. A própria Bíblia nos orienta a isso, a falar menos. Então decida agora pela paz, a felicidade, a prosperidade e a alegria na sua família. Esse é o momento de decisão. Renove a sua aliança com esse Deus maravilhoso. Enquanto os irmãos vão entoar uma canção, nós vamos refletir, vamos fechar os nossos olhos. Você que está com seu familiar ao lado, chegue mais próximo. Comece agora esse relacionamento. Abrace, dê a mão, dê um beijo. Diga: eu te amo. Você faz parte da minha família e essa família é um projeto de Deus.